Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler 3 versos, o 2, o 5 e o 8. Começando no 2. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Podeis sentar. Nesta oportunidade eu quero trazer uma palavra com o seguinte tema: 4 categorias de discípulos e o princípio da vida abundante. Repetindo, 4 categorias de discípulos e o princípio da vida abundante. No ensino de Jesus sobre a videira verdadeira, nós encontramos a base da vida espiritual, da vida cristã. Aqui é a essência, que é o cerne. Se alguém precisar de fazer um treinamento rápido de como ser cristão, pode indicar o capítulo 15 de João, pedindo à pessoa para que estude, medite calmamente, e ele vai descobrir a essência do cristianismo, a perfeita essência do cristianismo. O Senhor Jesus diz aqui claramente: quem está em mim? Cristianismo é estar em Cristo, não é religião, não tem a ver muito apenas com a organização religiosa, templos, segmentos religiosos, movimentos, não, é a relação de um ser humano com o Senhor Jesus Cristo. Quem está em mim? Então, em primeiro lugar, Jesus começa dizendo, primeiro ele faz a introdução no verso de número 1, dizendo que o Pai é o lavrador, que Ele é a videira verdadeira. Ele especifica que nós somos os ramos ou as varas da videira, e só para explicar, mas todos sabem, a videira é aonde tem uvas, aonde nasce, floresce as uvas deliciosas que todos conhecem. Então, nesse primeiro momento, depois de apresentar a introdução do seu ensino, Jesus já vai direto ao assunto. Ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto. Aqui está a primeira categoria de discípulo, a vara que não dá fruto. Esse é o discípulo que está na igreja, mas ainda não está ligado vitalmente em Jesus. Ele já conhece os fatos sobre Jesus, mas ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo vivo, pessoal e presente nas experiências diárias da vida. O relacionamento vital é mais do que um relacionamento formal. Você pode encontrar uma pessoa na rua, no ônibus, no consultório, conversar com ela, sorrir com ela, trocar algumas ideias com ela, e dali cada um sai e vai para outro rumo diferente. O relacionamento vital que aqui está sendo ensinado por Cristo é um relacionamento que envolve a vida, e deste relacionamento extrai a vida. O relacionamento que Jesus quer que nós tenhamos com Ele é o relacionamento vital, não é aquele de conversar, trocar algumas ideias e ir embora, cada um para um lugar. Não, é aquele que a gente anda junto, caminha o tempo todo junto, pensa, está sempre trocando pensamentos, ideias, alinhando a vida com aquela determinada pessoa.
É um tipo de relacionamento que leva a uma comunhão pessoal. Essa comunhão pessoal com Cristo é que é a marca do cristianismo. Uma pessoa não pode dizer que é cristã só porque frequenta uma igreja cristã. É ótimo que ela frequente, pode começar por aí. Isso aí é a porta de entrada, mas é só a porta de entrada. Toda a grandeza da vida cristã ainda está por descobrir-se. Quando nós convidamos as pessoas para estar conosco em nossos cultos, nas nossas pregações, celebrações, nós estamos dando a ele a oportunidade para ter o primeiro vislumbre da vida abundante que há em Cristo. Mas vai depender dessa pessoa em apenas não adentrar aqui no templo, mas adentrar na experiência com o Senhor Jesus Cristo. Essa experiência então pessoal, essa experiência diária, que produz comunhão com Cristo, ela nasce de uma amizade profunda, de um amor perfeito, de uma alegria em compartilhar com Jesus Cristo a vida, e também compartilhar a vida de Jesus Cristo. Paulo fala que Cristo precisa ser formado em cada um de nós. Paulo escreveu dizendo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Muitas pessoas ainda não têm Cristo formado em suas vidas. Se agora mesmo tivéssemos aqui um aparelho, um detector, para ver qual é a intensidade de Cristo na vida de cada um, nós iríamos ficar, talvez, até decepcionados. Porque a hora que colocasse o aparelhinho, o detector, 15%, está muito pouco. 10%, está mais pouco ainda. De repente, um irmão muito espiritual, 25%, mas está pouco, é espiritual, já está no caminho, já tem algo de Deus, mas precisa de ter mais. Paulo está falando em Cristo ser formado completamente dentro de nós, 100%, até que Cristo encha todo o nosso ser, nossa mente, nossas palavras. Tem gente que converte maravilhosamente na capacidade para louvar, para cantar, que voz linda e tal, mas Cristo não preencheu ainda a área da vida secular dele, onde ele anda entre os amigos, conversa as coisas vãs, falam isso, aquilo, não tem aquela formação de Cristo. Outro converte bem numa área, é um bom dizimista, bom para entregar o seu dízimo, sua oferta, não questiona, acha maravilhoso servir com seus esforços, isso ajuda muito a obra de Deus, não resta dúvida, mas não é só isso. Quanto de Cristo já foi formado em minha vida? Eu tenho que preocupar com isso. Eu já tenho 50%, 40%, 90%. Paulo diz: até que Cristo seja formado em vós. Paulo, que era um pregador, que era um homem que sentia o dever de trabalhar para que Cristo realmente estivesse plenamente no coração, na vida dos irmãos. Paulo diz: eu sinto dores de parto. É o sofrimento do pregador, do pastor, que quer ver a igreja abençoada, quer ver os irmãos cheios do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Então ele geme, ele chora, ele busca, ele pede a Deus: Senhor, faz a obra, abençoa a igreja, meus irmãos. Deus, que todos os crentes sejam espirituais, que todos os irmãos, desde os jovens, desde as crianças, todos compreendam o seu amor, a sua grandeza. E aí Paulo disse: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Jesus está falando aqui sobre aquele pé de uvas, a videira, e ele diz que as varas que saem do tronco, elas não dão fruto por conta própria, elas só podem dar fruto se elas estiverem
ligadas ao tronco, para tirar do tronco, para receber do tronco a vida, a vitalidade, a energia, a força, o discernimento, a espiritualidade, a virtude. O que nós temos que veio de Cristo para nós, vai aparecer visivelmente em nosso comportamento, em nossa vida. Você vai saber se uma pessoa tem muito ou pouco de Cristo, é só conviver com Ele. É só ficar junto com essa pessoa a metade de um dia, você vai entender se ele tem um percentual grande de Cristo ou pouco. Por quê? Porque a vara, o ramo ligado à videira, ele vai receber a seiva, a vida daquele tronco. Agora, se uma vara não dá fruto, Jesus fala primeiro que a primeira categoria é de pessoas que estão na igreja, mas não conseguiram avançar nem um pouquinho nessa progressão de conhecimento, de amor, de comunhão com Jesus. A vara que não dá fruto. Esta vara está correndo um sério perigo. Ah não, pastor, eu já estou aqui na igreja, o senhor sabe, né? O senhor pode me ver sempre aqui aos domingos, agora estou vindo até mais de uma vez por semana e tal. Está ótimo, irmão, bem-vindo, seu lugar é aqui. Mas por favor, compreenda que Jesus quer que você avance, quer que você siga adiante no seu conhecimento de Deus. Você vê na Bíblia, vai ler na Bíblia, vê esses homens abençoados de Deus, Daniel, José, Moisés, Davi, você fala, eles eram especiais, eles eram igualzinho você, mesmo jeito. Talvez alguns deles tivessem até mais problemas, mas eles se tornaram em homens de Deus, mulheres de Deus. A vara que não dá fruto corre um risco tremendo, que é o de, se ela não progredir, ela pode ser cortada da videira. Jesus disse, a vara que não dá fruto atira. Deus nos proteja, nos guarde e tenha misericórdia de nós, que todos tenham o tempo suficiente para sair do estágio de um ouvinte da palavra de Deus, de só um frequentador de igreja, para avançar para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? Jesus disse, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Aí está o segundo estágio, a vara que dá fruto. Olha, irmãos, aqui, na primeira avaliação de Cristo, não importa se inicialmente os frutos da nossa vida espiritual forem poucos. Ninguém começa, explodindo com frutos para todo lado. Aqui diz a vara que dá fruto, pode ser que sejam poucos, mas já está dando fruto. Já é uma pessoa que faz diferença no reino de Deus. Ele já não é um homem comum, não é a mulher mais comum. A vara que dá fruto. Aqui o que importa é que a vida de Cristo já começou a fluir para esta pessoa. Ela já tem um sentido na vida dela que identifica ela, que ela está recebendo a vida de Cristo nela. Está saindo de Cristo e passando para ela. Está passando de Cristo e fluindo nela e penetrando nela, e ela já mudou a maneira de conversar, de andar, de decidir. Ele já está mais moderado, mais tranquilo. Esta pessoa já tem um sinal evidente de que tem uma vida maior do que a vida humana, maior do que a vida natural, fluindo para ela. Nesta fase, nesta categoria, a vara que dá fruto, o ser humano já saiu da esfera mundana. Ele já saiu desse contexto do mundo natural, ele já começou a entrar no mundo espiritual, onde Deus reina, onde o Espírito Santo opera. Essa esfera mundana, então, foi deixada de lado, está cumprindo na vida deste homem, dessa mulher, deste rapaz. Sabe o que está cumprindo? Exatamente o que nós ouvimos hoje, vou te lembrar.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, já foi. Nem se detém no caminho dos pecadores, jamais. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ninguém mais viu ele lá. Antes, olha, ele deixou o mundão aí, a companheirada, as festas, as bagunças, e agora o que ele tem? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cadê o irmão? O irmão está lendo a Bíblia. Já não está mais aflissurado com a televisão, nem mesmo com o celular. Sabe usar tudo isso, é ótimo, sabe aproveitar bem desses instrumentos tecnológicos, mas ele tem um compromisso com a Bíblia. Ele lê e estuda a Bíblia Sagrada. Ele vai para o quarto dele e ele senta ali, abre a Bíblia e ele ora e pede a Deus para falar com ele, e ele está compreendendo a palavra de Deus. O que está acontecendo com ele? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Imagine uma árvore bem verdinha, as folhas bonitas, está até brilhando. Assim é a face, assim é a vida de um homem, de uma mulher que já está na categoria B, a árvore que dá fruto, a vara que dá fruto, e que está bonito, reverdecido, rejuvenescido, cheio do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus diz que tem uma terceira categoria. Toda vara em mim que não dá fruto, essa já foi, tira. Limpa toda aquela que dá fruto, ótimo, bom estágio, mas para que dê mais fruto. Essa é a terceira fase, a terceira categoria, a vara que dá mais fruto. Você está na primeira, segunda ou na terceira? Que dá mais fruto. Essa expressão denota que os crentes, essas pessoas que dão mais frutos, são aquelas que estão crescendo na graça de Deus. Elas começam a destacar na obra de Deus. É aquele irmão, aquela irmã que leu, estudou, aprendeu a palavra de Deus, e na primeira oportunidade que tem, ele tem uma palavra de Deus, ele tem uma participação sábia, ele é uma pessoa que não joga palavras fora, que não perde a oportunidade, ele quer sempre exaltar o seu Salvador, ele quer sempre colocar Jesus Cristo em evidência. Essa expressão identifica o crescimento espiritual. Paulo escreveu: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Ele está crescendo em santificação. O seu fruto tem a ver com uma vida separada do pecado. Paulo escreveu ainda: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. É um homem ou uma mulher que resolveu estar com Cristo na cruz. Estou morto para o pecado e meu fruto é para Deus, e a minha vida é para Deus. Quem está crucificado com Cristo não vai sair por aí fazendo qualquer coisa. Ele vive para Deus, ele compartilha da cruz e da ressurreição, porque quem está morto com Cristo também vive com Cristo. Mas então nós vamos já para o quarta categoria de discípulo, e agora João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Aí chegamos no ápice, a vida abundante, a vida gloriosa de servir a Cristo e de ser frutífero e dar muitos frutos. E Jesus disse: assim sereis meus discípulos. Aqui estão os discípulos que realmente mudam o mundo, que mudam as coisas, que alteram todo o contexto deste mundo. Por quê? Porque são pessoas que estão cheias, impregnadas da alegria do Espírito Santo, da fé vibrante, da decisão de ser santos, que entra e sai e deixa a marca de Cristo por onde ele passa. Queridos irmãos, há uma progressão
Primeiro é a vara que não dá fruto, mas de repente ela começa a dar fruto, poucos, mas dá. Depois ela dá mais frutos, mas aí ela tem que chegar nesse estágio, dar muitos frutos. Pense nisso. Os ramos, as varas, existem. Falando de nós, qual é o propósito da nossa existência? Os ramos existem unicamente para o fiel propósito de serem canais e condutores da vida da videira. Jesus nos colocou neste mundo, colocou-nos na igreja, nos chamou para a sua presença, para que nós pudéssemos ser os canais pelos quais Ele vai enviar vida para este mundo, para os mortos deste mundo, para a sociedade, para a família, para os amigos, que vai entrar em contato com você. Quando a videira está carregada de uvas, as pessoas olham só para a uva deliciosa que está ali, pendurada no ramo, no galho, mas ninguém percebe que aquilo ali é apenas o reflexo, a consequência daquilo que veio lá do tronco, passou pelos galhos e manifestou-se nos frutos, lindos frutos, deliciosos frutos. Todo mundo é beneficiado pelos frutos, e olha, você passa a ser elogiado, observado, admirado, serve de exemplo, de modelo para as pessoas, porque as pessoas veem o fruto na sua vida. Então, consequentemente, a vida da videira, que flui para nós, os ramos, vai aparecer visivelmente. Todo o processo é invisível, mas de repente o fruto final é visível. Como esses frutos aparecem? Como é que isso acontece? O plano perfeito de Deus, então, é que os crentes sejam cheios de bons frutos, e esses frutos representam os traços, as características do caráter de Cristo manifestos na vida do irmão e da irmã. É quando você fala parecendo com Jesus, é quando você escolhe parecendo com Jesus, do jeito de Jesus. E alguém diz: mas que coisa linda, esse rapaz, essa moça, que está numa sociedade tão corrompida, mas a maneira dele é diferente, dela é diferente. Ele age de forma decente, bela, honesta, gentil. Os frutos demonstram o caráter de Cristo na sua vida. Trata-se da mansidão de Cristo, da temperança de Cristo, da perseverança de Cristo, do amor de Cristo, da pureza de Jesus Cristo em você, porque você é o canal, passou, veio lá do tronco, penetrou na sua vida, na sua mente, extravasou nos seus sentimentos, nas suas palavras, nas suas escolhas. O segredo da vida frutífera é Cristo em nós, Cristo em vós. Permanecei nele. Jesus disse: permanecei em mim. Ele é a fonte, Ele é o depósito da seiva, da vida. É nele que nós encontramos a fonte borbulhante das águas cristalinas, que sacia a sede, que dá ao homem o refrigério, passa por nós. A igreja tem uma força tremenda quando ela está ligada em Cristo, em comunhão, em perfeita amizade e amor com Cristo. Ela tem autoridade, a mesma autoridade de Cristo está nela, porque isso não pertence a nós, vem do Senhor, passa pela nossa vida, somos os canais apenas. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé, pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa vida a gente ainda vive ela na carne, disse Paulo. Até pulei a frase, onde ele diz assim: agora vivo, e a vida que agora vivo na carne, no corpo, nesse corpo que a gente
acha que ele é a fonte de todo o mal. Não é também isso. Se for cheio do Espírito Santo, esse corpo cheio do Espírito Santo é uma bênção na mão do Senhor. Paulo disse: eu quero mortificar as obras da carne. Ele disse: mas para que a vida de Cristo se manifeste no meu corpo. Então essa carne aqui pode ser permeada do poder e da glória de Cristo. Muitos homens de Deus que viveram neste mundo, mulheres de Deus, encheram-se tanto de Cristo que onde eles chegavam a glória de Deus resplandecia. As pessoas olhavam para a face de determinados homens de Deus e de mulheres de Deus e eram tocadas por Deus sem eles falarem palavra, porque o poder de Deus permeou o próprio corpo, a própria carne do ser humano cheio de Cristo. Por quê? Porque era uma vara que estava ligada na videira e permanecia ali. Como o ser humano pode se tornar frutífero? Da mesma forma como um ramo, um galho se torna frutífero. Mas antes de tudo, para nós entendermos esse segredo da vida abundante, frutífera, antes de tudo, nós precisamos aprender a ser ramo. A gente falou de muita coisa, nós fomos lá nas alturas, no pico da montanha. Agora nós vamos voltar na base. Antes de mais nada, precisamos aprender a ser ramo. Muitos querem ser tronco, porém só existe um tronco, e este é Jesus Cristo. Todos vós sois ramos. Não é o pastor o tronco, é Jesus. O pastor também é ramo. O pastor também é um galho, às vezes até fraco, fino, frágil. Então o segredo é você aprender a ser ramo, a se colocar na posição de ramo. Ah, pastor, o senhor está falando aí da gente ser humilde, deixar as pessoas fazerem o que quiserem com a gente? Não. O próprio Senhor Jesus Cristo aprendeu a ser ramo, se colocou no lugar de ramo, e Ele era Senhor. Ele disse: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas eu dei o exemplo para vocês, eu lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isso com os outros também. Ou seja, ser ramo, aprender a ser ramo, é aprender a entender que só quem é grande em nosso meio é Jesus Cristo. E mesmo Ele se fez pequeno entre nós, e mesmo Ele estava ligado ao Pai. O tempo inteiro o Senhor demonstrou a sua dependência do Pai, a sua absoluta entrega ao Pai. Jesus nos mostrou como nós devemos ter a relação com Ele, do jeito que Ele teve com o Pai. Agora é nós com Ele. Enquanto Ele estava aqui, Ele era o primogênito, o irmão mais velho, o exemplo da família, e nós seguimos o exemplo dele. O que é que Jesus fez quando Ele estava aqui? A Bíblia diz: Ele nunca falava coisa alguma de si mesmo. Jesus não tinha o hábito que alguns têm, diz: eu vou dar minha opinião logo de uma vez. Não, não dê sua opinião, não. Vai primeiro ver o que Deus pensa do assunto primeiro. Jesus disse assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele não disse que nós temos que estar nele? Antes dele dizer para a gente estar nele, ele disse: eu estou no Pai. Eu aprendi a estar no Pai como ramo, e as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Segundo, Jesus nunca agia independente do Pai, nunca. Por isso Ele ia orar sempre, por isso Ele estava sempre no monte, Ele estava sempre de joelhos, por isso que Ele fazia um caminho entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras continuamente. Lucas disse ali no capítulo 22, Jesus foi para o Monte das Oliveiras como costumava fazer sempre. Ontem ainda vi um vídeo lá do Monte das Oliveiras, e lá algumas oliveiras ainda no monte, tudo diferente, é muito
muito cimento, muito concreto, muita coisa construída, mas lá estão as oliveiras. Tem um horto lá que eles separaram, tem muitas oliveiras antigas, mas fora do horto tem também pequenas oliveiras esparramadas em pequenos canteiros por todo o Monte das Oliveiras. Na época de Jesus, aquele monte era natural, era uma floresta de oliveiras. Então o Senhor saía de Jerusalém, atravessava o vale que existe no meio, do Vale de Cedron, subia a elevação do monte e achava um lugar debaixo de alguma daquelas oliveiras, e ali ele ficava horas e horas pedindo a Deus, o Pai, que o guiasse, que o dirigisse. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Que coisa maravilhosa e linda. Às vezes a gente fica vendo as crianças, eu estou aprendendo demais com crianças, especialmente com o Samuel. Ele fica olhando como a gente faz e também como a gente fala, e depois, rapidamente, minutos depois, ele repete aquilo, ele reproduz aquilo. Eu acho lindo, porque Jesus está falando aqui que ele não fazia nada que ele não visse o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz. Ele não faz nada além do que ele aprende com o Pai. Como as criancinhas que aprendem conosco. Aprenda com Jesus. Faça como ele faz. Fale como ele fala. Jesus nunca fazia a sua vontade. Houve um movimento aí de uns 10 anos para cá, né, que é aquele negócio do sonho, meu sonho, Deus quer realizar o seu sonho, tal, o sonho. Mas que sonho que... Pergunta para mim uma hora que sonho que eu tenho. Eu não tenho sonho nenhum, o sonho que tem é de Deus. O que Deus pôs no meu coração eu estou fazendo. Mas pastor, você tinha que ter um sonho do Senhor. Não, que sonho? Enquanto eu sonhei muito, eu só fracassava. Agora, quando Deus deu sonho, quando José sonhou, foi porque Deus deu sonho para ele. O dia que Deus quiser que eu sonhe, Ele vai me dar o sonho, porque o sonho será dele. Eu tenho medo desse negócio de preparar, escrever, fazer agenda e dar para Deus. Ó, Senhor, esse aqui é o programa. E Deus tem que andar no meu programa? Claro que não. O programa de Deus é perfeito, o meu é falho, cheio de defeito. Então eu tenho medo de falar, eu quero assim, a minha vontade é essa. E que importa a minha vontade? E importa o que eu quero, importa é o que Deus quer. Às vezes a gente fica mais calado, esperando ter a certeza de que determinada direção é a vontade de Deus. Quando Deus confirma a sua vontade em nosso coração, aí você vai seguro, vai firme, mas você sabe, Deus me guiou, eu estou aqui porque Deus está me conduzindo aqui. O homem de Deus, a mulher de Deus, não fica traçando os planos dela, não. Ele pode até ter alguma ideia, mas ele pega e coloca e diz, Senhor, corrija aí, muda o que for preciso aí. Eu só fiz um esboço aí, mas isso aqui não determina nada, eu quero é a sua vontade. É o Senhor quem manda. Jesus era assim, não fazia a vontade dele, mas do Pai. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então isso é aprender a ser ramo. A natureza do ramo frutífero, como é que é? Como é que esse ramo frutífero, como é que a gente conhece ele? Jesus disse em João 15, verso 16, ali a gente vai ver a natureza do ramo frutífero. Ele disse assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. A vida frutífera provém de uma convicção espiritual, gerada pelo próprio Espírito Santo. Escute isso aqui. É algo que vai muito além do esforço e da boa vontade humana.
Eu diria mesmo o seguinte: a vida frutífera, ela provém de uma revelação do Espírito Santo de Deus. Nesse agir do Espírito Santo de Deus, ele vem até a gente, até nós, e nos ilumina, acende uma luz lá dentro do nosso espírito e nos ajuda a compreender o propósito de Deus em nossa vida. O Senhor disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Palavras são às vezes só palavras na nossa mente. Quando essa palavra que é aplicada pelo Espírito Santo na minha mente, no meu espírito, muda tudo, não é mais palavra, é revelação. Às vezes nós temos a palavra, mas você precisa da revelação. E o que é revelação? É quando você bater os olhos nesta palavra e de repente ela causar um impacto dentro de você. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Qual é o impacto que se espera diante dessa palavra? Você cair de joelhos e dizer: Deus, te adoro, porque eu estava no pecado, eu estava distante, eu estava desviado, eu estava na incredulidade, mas o Senhor teve misericórdia e me escolheu. Eu não escolhi o teu caminho, eu não vim para a tua casa com os meus pés, o Senhor me carregou, o Senhor me trouxe. Eu estou aqui crendo porque o Senhor me escolheu. Isso entra, flui dentro do coração e você cria um sentido poderoso dentro de você e diz: Deus me escolheu para servi-lo. Mas tem pessoa que não dá valor na fé cristã. Por quê? Porque ele até agora não entendeu que ser cristão é ser escolhido por Deus. Até agora ele está pensando que é só uma escolha dele. Ele tem mérito nisso. Ele acha: eu agora estou esforçando para ir para a igreja, eu estou tornando uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa diferente. Tá bom, quando os seus sentidos estão tentando agradar a Deus, é bom, mas lembre-se, se Deus te escolheu de verdade, você sabe que Ele te escolheu, então você agora está comprometido com a revelação, você está comprometido com a escolha divina. É mais do que eu querer. Deus me escolheu. Eu não pensava em Deus quando Deus me mostrou o Evangelho. Você pensava? Eu não. Eu por acaso um dia eu falei: Deus, tem dó de mim, senão eu vou morrer. Só isso. Eu sabia que havia um Deus no céu, e naquele dia Ele me escutou, embora eu não merecesse, mas Ele escutou. E depois daquele dia Deus moveu águas, terra e água, céu e terra, gente de lá e gente de cá. Deus não parou, até que Ele me pôs dentro da igreja, tocou na minha vida, e me trouxe aqui para frente, e me fez curvar diante dos pés dEle, e me fez reconhecer Jesus Cristo como Senhor da vida. Eu saí da igreja naquela noite, convertido, transformado. Não sabia ainda nada de Deus, mas eu tinha certeza que aquela luz que tinha brilhado ali era uma escolha definitiva e totalmente vinda de Deus. Você entende isso? Eu sirvo a Deus já tem 40 anos, mais de 40 anos. 76, 40, vai para 48. Na manhã, na madrugada que ia fazer 21 anos, do dia 5 de março, não lembro mais o ano, ia fazer 21 anos que eu tinha me convertido. Naquela madrugada eu tive um sonho. Ao dizer por sonho, você vai entender que no sonho tinha uma revelação, uma palavra de Deus. E era simples o sonho. Eu estou ali dormindo, de repente eu me vejo em um lugar que há um par de sapatos, e eu chego ali e começo a ver que aqueles sapatos brilhavam. Eu peguei aqueles sapatos na minha mão e ergui, e disse: que coisa linda. E aí Deus falou comigo dizendo: estes são os sapatos que eu coloquei nos seus pés, para você andar comigo. Naquela manhã ia completar 21 anos de conversão. Eu não lembrava da data não.
Isso aconteceu de madrugada, depois da volta do dia que fui lembrar, associar as coisas. E aí, quando a voz disse: eu te dei sapatos especiais para andar comigo. Eu peguei, levantei aquele sapato, comecei a chorar e rodar com eles nas mãos, dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, que sapatos lindos, que calçados lindos. E o Senhor disse: eu te dei sapatos especiais. E chorava muito no sonho, acordei, e no decorrer do dia o Espírito Santo disse: olha no calendário, veja que dia é hoje, 5 de março, tem 21 anos que você caminha comigo, lembra do sonho? Eu te dei sapatos para andar comigo, sapatos especiais. Eu disse: Senhor, tem alguma coisa que me carrega mesmo, tem algo que me puxa mesmo, porque eu só sei ir para a tua casa, porque eu só sei pensar no evangelismo, eu só sei desejar a tua volta, eu só quero ver o teu povo abençoado, eu só quero ganhar almas para Jesus, eu não tenho outra coisa que eu queira neste mundo mais. Só pode ser mesmo que o Senhor me deu sapatos para caminhar com o Senhor, e por isso eu estou nos teus caminhos até hoje com alegria, com regozijo. Os crentes frutíferos são aqueles crentes que compreendem no Espírito que foram escolhidos por Deus. Paulo escreveu, aliás Pedro escreveu: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Quem são os eleitos segundo a presciência de Deus Pai? Diga: eu fui escolhido, você foi escolhido. Eleitos são escolhidos. Segundo, os crentes frutíferos são aqueles que creem que receberam uma missão. A missão de revelar Jesus Cristo aos outros homens. Jesus disse: mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Essa palavra vades é a missão. Nós estamos em missão. Por que você está aqui? Porque você mora em Trindade. Por que você estuda naquela faculdade? Por que você trabalha naquela empresa? Porque você tem uma missão. Eu vos escolhi para que vades. Seu campo missionário pode não ser a Nigéria, pode não ser o Congo, pode não ser a Europa, pode ser esses lugares que Deus está te levando. Com certeza é. Ele disse: eu te escolhi para que vades. Nós estamos em missão, nós estamos em movimento, nós estamos em um trabalho para Deus. Todos os dias da sua vida, acorde, levante, olhe no espelho e diga para você mesmo: aqui está um homem, uma mulher que tem uma missão de Deus na terra. O Senhor espera de mim algo grandioso e eu darei isso para Deus. Eu vos escolhi para que vades. É isso que estava implícito na palavra de Jesus para os apóstolos, quando ele disse, quando Marcos registra dizendo: e eles tendo partido, eu vos escolhi para que vades. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. E o último ponto: os crentes frutíferos são aqueles que vivem para glorificar a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Essa é a escola mais gloriosa do mundo, nós estamos matriculados nela, nosso mestre é Jesus Cristo, e o nosso propósito é glorificar o nosso Pai Celestial. Crentes frutíferos vivem para a glória de Deus. A conclusão dessa palavra é a seguinte: nós, os ramos, somos exatamente como a videira em todos os aspectos. Nós agora temos a natureza, a mesma vida, o mesmo fruto da videira. Tudo faz parte de um conjunto. Eu, você e Cristo. Não tem jeito de separar Jesus de você mais. Não tem jeito de separar eu de Cristo. Nós estamos entrelaçados, nós somos uma peça só. É um corpo, é uma unidade, é vida fluindo
da videira, do tronco para mim, para você, é os frutos automaticamente aparecendo. Hoje somos participantes da natureza divina e temos o Espírito de Cristo. A única diferença entre o tronco e os ramos é que o tronco é bem mais forte do que os ramos. E é nele que a vida procede. Nós, os ramos, somos fracos. Porém, estamos naquele que é forte e poderoso. Não somos obrigados a produzir vida, não, porque o tronco é a própria vida. Ela flui. Você estando em Cristo, a vida vai fluir para você, na sua experiência. Só temos que ficar aí, ligados a Ele, abraçados com Ele, apegados com Ele. A vida da videira está destinada a correr através dos ramos. Alguém lá no passado disse o seguinte, depois de ter buscado a Deus por um longo tempo, procurando buscar entender como Deus trabalha na vida interior de cada um, a pessoa de quem eu vou me referir agora mesmo, estava naquela crise: eu quero ser mais crente, eu quero amar Deus de forma mais perfeita, eu quero ser um crente segundo o coração de Deus. E de repente ele tinha alguns tropeços, algumas dificuldades, e ele entrou numa crise tremenda, e ele foi buscar a Deus, até que um dia o Senhor começou a revelar, essa palavra revelada, esse Espírito que penetra, que faz entender tudo. E ele escreveu para uma irmã dele, no auge da sua experiência, ele disse: quando a agonia de alma que me encontrava chegou ao auge, uma frase de uma carta escrita pelo meu querido amigo McCarthy agiu para remover as escamas de meus olhos, e o Espírito de Deus me revelou a verdade de nossa união com Jesus como nunca antes eu tinha pensado. McCarthy, que fora abalado pelo mesmo sentimento de fracasso que eu, enxergara a luz primeiro, e ele escreveu assim: como fazer para que a fé se fortaleça, não lutando por ela, mas descansando naquele que é fiel. Lendo, compreendi perfeitamente: se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Olhei para Jesus e vi, e quando eu vi, que gozo senti, porque eu ouvi ele me dizendo: nunca te deixarei. Aí estava o descanso. Pensei: lutei em vão para descansar nele, não lutarei mais, pois ele nos promete estar conosco, nunca nos deixar e nem desamparar. Sabe, mana, o Senhor nunca há de nos deixar. Não foi só isso que ele me mostrou, esta foi uma fração do todo. Enquanto eu pensava na videira e nas varas, quanta luz o Espírito bendito derramou em minha alma. Como parecia errado eu querer tirar a seiva, a plenitude dele. Vi então que Jesus não só nunca me deixará, mas que eu sou membro do seu corpo, da sua carne, de seus ossos. A videira não é só raiz, mas tudo: a raiz, o tronco, os galhos, os raminhos, as folhas, os frutos, as flores. E Jesus não é só isto não, ele é também o sol, o ar, a chuva e muitas outras coisas que eu esperava buscar, sendo que já estava ao meu dispor. Gozo de ver esta verdade. Oro para que os olhos do seu entendimento possam também ser esclarecidos, para que você conheça e experimente as riquezas a nós concedidas gratuitamente em Cristo. E desde que Cristo tem assim habitado pela fé no meu coração, como me sinto feliz. Gostaria de poder falar-lhe, ao invés de estar escrevendo. Não é que eu seja melhor do que fui, em certo sentido, não desejo ser, nem estou procurando isso, mas estou morto, sepultado com Cristo, sim, e ressuscitado também, e agora Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Esse missionário foi da Inglaterra para a China em 1890, por aí. E ele teve um encontro, um reencontro com Jesus, que pôs ele nessa experiência gloriosa de dependência, de descanso em Cristo, que levou ele depois a dar frutos tremendos ali no interior da China, criando uma das maiores missões de evangelização da China da história. Foi a missão no interior da China. Hudson Taylor, um moço que deixou tudo para servir a Jesus. Lá na China, ele se casou, ele teve uma filha, mas lá na China, Deus lhe permitiu passar pelas experiências de sepultar a esposa dele, muito jovem ainda, a filhinha também. Mesmo assim, ele era um gigante na fé. Hudson Taylor, seu coração quebrado, mas o seu espírito renovado. Ele foi um homem, foi um canal de bênçãos para a China daquela época, até 1900, ele viveu até 1905, ele morreu em 1905. Ele deve ter ido um pouco antes que eu falei, 1870 por aí. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Atenção, raminhos, vamos nos ligar bem firmemente na videira agora. Vamos abraçar a videira, nosso Senhor, nossa vida, nossa força, a energia da nossa alma, do nosso espírito, da onde procede toda a fé, todo o vigor para a nossa vida. Jesus é a fonte. Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Ele não está questionando aqui nem a fé de ninguém. Ele está apenas te convidando a ficar mais ligado a Ele a cada momento da sua vida. Senhor Jesus, nós nos prostramos no espírito, no coração, diante do Senhor nesta hora, orando, Senhor, intercedendo para que a vida de todos os teus filhos em toda parte deste planeta possa ser movida, Senhor, por esta poderosa unção e poder de revelação, aonde o Senhor nos convida a estar ligado a Ti de uma forma vital e poderosa, para recebermos da vida que emana do Senhor, esta vida que não é apenas física, mas é a própria vida eterna, a vida de Deus, que flui, que sustenta, que renova, que fortalece. Abençoe, Senhor, desde as criancinhas, aos jovens, aos idosos, a cada um dos teus filhos, aqui neste templo, fora deste templo, em todos os lugares aonde esta palavra vai chegar, que o Espírito de Deus começa a vivificar a cada irmão, a cada pessoa, que o Senhor é o Deus que vivifica até os mortos, que neste momento, Senhor, a grandeza e o poder do Senhor possa fluir para a vida deste irmão, desta irmã, que o Senhor possa encher este coração, tirar a fraqueza, a debilidade, Senhor, colocar, implantar-se no lugar do medo, a coragem, no lugar da tristeza, a alegria, no lugar da dúvida, Senhor, a certeza, no lugar, Senhor, da debilidade, Senhor, possa colocar o poder de Deus agora mesmo, porque o Senhor disse que se nós permanecermos em Ti, daremos muito fruto. Esta é a vida abundante. O Senhor disse que veio para dar vida e vida com abundância. Obrigado, Jesus. Nós recebemos pela fé, nós abraçamos pela fé, Senhor, toda a plenitude do poder, da graça que emana de Ti para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós somos parte, somos um conjunto com o Senhor, como videira, ramos e frutos, todos juntos num mesmo propósito: glorificar a Deus Pai Todo-Poderoso, dizer glória a Jesus, honrar o Espírito Santo da graça, deixar que a plenitude de Deus flua na igreja, no mundo, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Continue de pé, estamos bem no final. Só queremos lembrar que o projeto de oração da igreja está uma bênção. Esta semana que passou foi um sucesso, com a presença de muitos irmãos e irmãs, praticamente nesse mesmo nível aqui,
de irmãos presentes todas as noites. Foi muito abençoado. Foi chuva a semana inteira, vocês lembram, né? Todos os dias tinha chuva. Na hora de vir para a igreja tinha chuva, mas os irmãos vieram. Nós oramos e foi uma bênção. Amanhã retomamos novamente o projeto, 19h30 até as 20h30. Temos orações então de segunda a sexta neste horário, e sempre no sábado o momento de oração está sendo às 18h30. Então, já passamos na metade do mês, já vamos começar a ficar com saudade deste momento de orações diárias, né? A gente vai sentir falta demais, mas a gente não para de orar, não para de buscar a Deus, cria outros movimentos, né? Outros projetos, e vamos entremeando oração, louvor, pregação, e tudo seja para a edificação dos irmãos. Ao terminarmos, então, receba a bênção final, para voltar para casa com a bênção do Senhor, com a graça de Deus, e para ter uma semana de vitória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe, uma semana feliz com Jesus.